É incrível como a ausência paterna pode afetar os filhos, né? No meu caso, eu posso dizer que principalmente os meus irmãos. Eu via claramente o estrago que tinha feito a ausência, né, do meu pai nas vidas deles. Nós morávamos próximos à casa da minha tia, irmã dele, né? E um dia a minha tia chegou lá em casa e disse assim: Olha, o pai de você está lá em casa. Ele disse que quer falar com você e com seu irmão. Falando com meu irmão, né? Ah, meu irmão já saiu correndo pra lá. Foi correndo. E eu fiquei em casa, né? Aí eu fiquei pensando, o que será que ele quer? Ele quer conversar com a gente. Eu vou lá ver o que ele quer. Quando eu cheguei lá, meu irmão estava sentado à mesa conversando com ele. Meu irmão de cabeça baixa e ele falando, meu pai falando. Meu pai era um homem imponente, era meio durão, falando. E meu irmão de cabeça baixa, assim. Aí eu cheguei, ele sentei, né? Ele senta, aí eu sentei. Aí, aí ele falou assim, olha, eu ouvi dizer, fiquei sabendo, que você quis bater na sua irmã. Eu vim aqui, eu desci a serra, eu vim aqui para dizer que você não pode fazer isso. Você não pode bater na sua irmã. E o meu irmão, de cabeça baixa, sabe assim, dizendo assim, concordando. E eu fiquei como assim, aí eu fiquei olhando aquela cena, aí eu pensei, caramba, o meu irmão tá amando, ele tá adorando, tá levando uma bronca do pai, ele tá amando isso. Aí eu pensei, meu Deus. Aí, em relação a mim, eu pensei, como é que pode ser? Esse cara veio pra cá pra brigar com meu irmão, porque meu irmão quis bater em mim. Como é que pode? Né? Tipo assim, ele não tem moral depois de tudo que ele fez e que não fez conosco, de querer dizer que meu irmão pode ou não bater em mim numa discussão entre irmãos. E eu fiquei horrorizada. E o meu irmão ficou tão submisso que o pai falou assim: Olha, você tem que ser igual a ela. O meu irmão olhou assim, aí eu, olhando aquilo, aí ele, você tem que ser igual a sua irmã. Veja, ela é forte. Ela é forte. Aí eu olhei assim, meu irmão, né? Aí eu pensei, que patético. Mas para você ver, né? O quão incrível é uma relação entre pais e filhos. Que incrível, né? É engraçado que o tempo faz com a gente, né? Eu passei muitos anos sem ver o meu pai. Muitos anos. Eu demorava muito a ver meu pai. Às vezes eu tinha umas crises assim, eu vou lá visitar o meu pai, vou subir a serra, vou lá ver meu pai. Mas isso demorava muito, eu passava anos sem fazer isso. Quando eu estava mais ou menos com uns 20 anos, por aí, mais ou menos isso, eu estava passando lá pelo centro da cidade, tinha ido ir lá comprar algumas coisas. E depois que eu fiz o que eu tinha que fazer, eu precisei ir ao banco. Precisei ir ao banco, eu tinha que fazer um depósito. Naquela época, nos anos 80, a gente não tinha essa questão dos aplicativos. Aliás, não tinha nem celular, né? Hoje é tudo muito prático. Nós temos o celular, temos os aplicativos, fazemos as nossas transações pelos aplicativos, mas enfim. Naquela época, você tinha que ir na agência bancária para resolver tudo. E eu fui a uma agência bancária, resolver uma questão, precisei pegar uma fila. E a fila estava muito grande. Estava muito grande. Sabe quando a fila está grande, que faz aquela volta assim, ó? Aí quando a pessoa que está aqui, aí continua a fila, aí vem, volta, aí a pessoa que está aqui fica de frente com essa que está aqui. Então, foi isso que aconteceu. Quando eu estava na fila, eu fico igual, né, com essa passagem desse outro lado. Quem é que olha para mim que eu olho para ele? Meu pai. Fazia muitos anos que a gente não se via. Aí eu olhei para ele, eu achei ele tão idoso. Oh, meu Deus, aquele homem que eu conheci, forte, alto, né? Aquele homem zarrão, tá esse senhorzinho. E, e ele olhou para mim
e disse assim: Montinho. Ele me chamava às vezes de Montinho, das poucas vezes que a gente se via. Eu disse: Oi, pai. Sou eu sim, velho. Ainda fui grosseira. Adolescente é osso, né? Era quase um adolescente. Aliás, eu nem costumava falar assim com ninguém, pra ser sincero. Eu não sei por que eu falei assim: Oi, sou eu sim. Oi, pai, sou eu sim. Oi, velho, sou eu sim. Não sei por quê, mas depois a gente entende por quê, né? A gente acha que a gente não tem nenhum quezinho. A gente acha que a gente não tem nenhuma mágoazinha, mas lá dentro a gente tem, né? Aí ele olhou pra mim, aí falou assim: Eu vim aqui porque eu preciso comprar umas roupas pra mim. Preciso comprar umas roupas pra mim. Você pode me ajudar a escolher? Aí eu disse: Ah, pai, posso sim. E quando a gente conseguiu sair da fila, a gente saiu de lá para comprar. Ele precisava comprar umas roupas para ele escolheu umas roupas, eu ajudei realmente, né? E a gente saiu para almoçar. Quando a gente chegou nesse lugar, quando a gente sentou, ele olhou para mim e disse assim: Eu queria te pedir perdão por tudo. Eu queria que você me perdoasse. E eu disse: Tá perdoado, velho, tá perdoado. Mas, e dali a gente almoçou e cada um foi pro seu lado depois. E o que aconteceu foi que veio, sim, um frescor. É tanto que eu me lembro que, em seguida a isso, quando eu tinha essas crises lá, como eu falei para vocês, lá em casa, que eu já vou ver meu pai, vou subir a serra. Demorava, mas eu ia. Eu lembro que logo em seguida eu fui. Fui lá, visitei, e as minhas visitas eram sempre muito rápidas. Eu chegava quase na hora do almoço, almoçava com ele e a família dele, terminava o almoço, eu descia para casa, voltava para minha casa. Eu costumava dizer, desde aquela época, eu já tinha uma certa sabedoria, que era para não dar tempo para brigar. Porque o meu pai, ele tinha um defeito, sabe? Toda vez que eu encontrava com ele, ele falava da minha mãe. Eu não admitia que ele falasse dela. Mas enfim, é isso. Então, essa conversa poderia ter se aprofundado, né? Mas a verdade é que eu continuei impondo essa distância. Eu continuei evitando um contato maior. Eu acho que não precisava ter sido assim, mas foi assim que aconteceu. Uma das maiores conquistas que a gente pode ter, levar com a gente para uma vida inteira, é conseguir perdoar alguém que nos machucou, que nos feriu. Eu sei que perdoar não é uma coisa fácil. Às vezes somos feridos quase de morte. Às vezes foram coisas tão profundas, tão graves, que quase acabaram com a gente. Mas o fato é que o perdão é uma coisa que precisa acontecer. O perdão é uma coisa que a gente precisa desenvolver dentro da gente. Eu, eu tive uma questão muito difícil com meu pai. Nós tivemos uma relação que não aconteceu. Perdoar não é uma coisa fácil. Não é uma coisa difícil, mas é possível. E se aconteceu alguma coisa na sua vida que te marcou profundamente, que te feriu muito, que te fez sofrer, você vai precisar aprender a ressignificar isso e vai ter que aprender a perdoar para o seu próprio bem, para o bem da pessoa que te magoou, para o bem de tudo, para o bem de todos. Você já imaginou, no último dia da sua vida, você partir daqui com um sentimento de raiva, de mágoa? Já parou para pensar que se a gente leva daqui apenas os sentimentos que a gente nutriu, que a gente alimentou, a raiva, a mágoa, pode ser desses tipos de sentimento que você pode levar? Já imaginou se for verdade que realmente a gente só leva daqui os sentimentos que a gente nutre? Não seria nada legal levar algum tipo de mágoa, de rancor.
de qualquer pessoa, principalmente se essa pessoa for um pai, for a mãe, for um irmão. Não é legal. Por algum motivo, eu acho que aquilo que aconteceu de ruim tinha que ter acontecido, eu não sei porquê. Não sei se as lições tinham que vir para você ou se as lições tinham que ir para a pessoa que te magoou. Mas se aconteceu de alguma forma, você tinha que passar por isso, porque de alguma forma você tinha que crescer com isso. Você tinha que, de alguma forma, porque de alguma forma você tinha que se desenvolver, porque de alguma forma você tinha que se desenvolver a partir disso. Talvez iluminando a outras pessoas a partir das suas próprias experiências. Eu sou filha de pais separados. Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos. Meu irmão do meio tinha 4 e o mais velho tinha 8. E eu cresci ouvindo das pessoas e também ouvindo da minha mãe, conversando com as amigas dela. Eu não estava ali presente, mas estava por perto e eu ouvia o quanto meu pai foi cruel com ela. E eu ficava pensando, quando eu cresci, eu pensava como uma pessoa podia ser tão cruel com outra pessoa. E como eu amava muito a minha mãe, aquilo, aquilo foi muito. Era como se ele tivesse feito comigo, né? Então eu tinha muitas diferenças com meu pai. Já os meus irmãos, eu percebia claramente neles a falta que a presença masculina fez na vida deles. O vazio que a ausência masculina provocou de ruim, esse vazio provocou de ruim na vida deles. E em relação a mim, não. Eu sempre pensava assim, eu não sinto falta dele. Isso era o que eu sempre pensava, eu não sinto falta dele, mas eu via os meus irmãos sentirem. Então, para mim, meu pai era um tipo de carrasco. Ele fez coisas realmente que não foram muito ruins, né? A relação abusiva, enfim, agressões físicas. E para mim, meu pai era uma pessoa que não valia muito a pena. Eu só fui entender, muito tempo depois, quem era o meu pai, o que era o meu pai, depois que eu fiquei mais velha, depois que eu comecei a viver, a experienciar, a provar dos sentimentos humanos. Foi aí que eu comecei, aos pouquinhos, a ir entendendo que o marido da minha mãe era um e que o meu pai era outro. E eu também ouvi histórias muito bonitas do quanto ele ficou emocionado quando eu nasci. Naquela época não existia essa questão de você saber se era menino ou menina, né? Então eu sempre ouvi muito das pessoas o quanto ele ficou emocionado e feliz quando eu nasci, saber que era uma menina. Engraçado que quando eu cresci, eu pensava, caramba, ele ficou tão feliz, tão emocionado e, e fez o que fez, né? E quer dizer, a gente tende a fazer análises superficiais das pessoas. Só que nós, seres humanos, somos complexos. A mesma pessoa que foi capaz de ser um marido cruel para minha mãe foi a pessoa que foi um filho maravilhoso para minha avó, a mãe dele. A mesma pessoa que foi um pai muito ruim para os meus irmãos e para mim, foi a mesma pessoa que foi um pai maravilhoso para os filhos da segunda esposa dele. E, e aí eu entendi que eu dei graças a Deus. À medida que o tempo foi passando, e que eu fui ficando mais madura, que eu fui me preocupando com essa questão de ter atenção com a minha espiritualidade, com o meu desenvolvimento pessoal, eu comecei a ficar preocupada. Preocupada com a minha mãe, preocupada com meu pai, preocupada com os meus irmãos, pensando no quanto a gente tinha
para aprender no quanto a gente tem para aprender como família. E quando meu pai morreu, eu já não tinha contato com ele, e eu comecei a refletir sobre o fato dele não existir mais. Eu comecei a me consolar, eu comecei a pensar, poxa, graças a Deus que ele conseguiu, em vida, mudar. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que passam uma vida inteira vivendo do mesmo jeito. Então, se o meu pai foi um marido cruel, não foi um pai exemplar para minha mãe, para os meus irmãos e para mim, foi um marido cruel para minha mãe, ele conseguiu ser um bom marido, um bom esposo para a segunda esposa e um bom pai para os filhos que ele teve depois. Então, isso quer dizer que ele aprendeu. Eu só não ouvi muita coisa dele porque eu não dei margem para isso. Eu não permiti com que nós tivéssemos uma aproximação e ele pudesse falar para mim tudo que ele aprendeu da vida. Porque certamente ele aprendeu. Se ele não tivesse aprendido, ele não teria mudado a esse ponto. Então, se eu tivesse entendido isso antes, teria sido lindo ter chegado para ele, ter ido visitá-lo, ter chegado para ele, ter conversado de boa, pai, olha, tá tudo bem. Eu queria que o senhor soubesse que tá tudo bem. Eu quero que o senhor fique bem. Nós estamos bem. Tudo vai ficar bem. E que eu fico muito feliz de saber que você conseguiu evoluir, né? E eu quero que você fique bem. Então eu não pude ter esse tipo de conversa com ele. Mas, de alguma forma, o tempo do perdão chegou para mim. Porque a gente não reza, a gente não faz uma oração para quem a gente tem mágoa ou raiva. Então, eu entendi, eu entendi que realmente eu não tinha mais mágoa do meu pai, nem raiva, quando eu me percebia nas minhas orações noturnas, rezando por ele também. Então, nas minhas orações noturnas, eu rezo pela minha mãe, eu oro pela minha mãe, que já se foi. E eu oro por ele também. Então, eu acho que isso é a demonstração, é uma prova de que eu perdoei o meu pai por tudo que ele fez e por tudo que ele não fez. E isso é maravilhoso. É claro que eu gostaria que as coisas tivessem sido diferentes, que em vida nós pudéssemos ter tido algum tipo de conversa. Mas, de alguma forma, esse perdão veio. E eu não sentia nenhum tipo de peso em relação à minha relação com ele. Mas a gente tem que honrar pai e mãe, né? Independente do que eles tenham sido ou sejam, tem que honrar pai e mãe. Então, eu fico, de certa forma, muito grata, eu sou muito grata a Deus, ao universo, por, em vida, eu ter tido essa consciência de que eu precisava perdoar o meu pai. Porque eu acho muito estranho quando uma pessoa diz assim, não, eu não tenho raiva do meu pai, não, ou eu não tenho raiva da minha mãe, não. Eu já perdoei, eu só não quero contar. Eu acho que tem alguma coisa que não fecha aí, sabe? Porque não é que você vai viver tendo contato, não é que você vai viver próximo, não é nada disso, não é que ele vai viver na sua casa, você vai viver na casa dele, não é nada disso. Mas é uma frase que não cabe, só estranho, sabe? Só como ainda uma coisa que não foi resolvida. Então, no meu caso, a prova de que realmente eu perdoei meu pai foi me pegar rezando, orando por ele, pedindo pela alma dele. E então eu escolhi perdoar também. Apesar de que em vida nós não tivemos a conversa que nós poderíamos ter tido. Mas eu escolhi perdoar. Então, eu estou falando tudo isso com você porque se você tiver alguma coisa dessa natureza, algo parecido, dizer para você que
A gente só leva daqui os nossos sentimentos, as nossas emoções. Os sentimentos que a gente nutriu ou deixou de nutrir, né? Então, se existe algum tipo de mágoa, de rancor, você vai levar isso com você. Então, eu desejo sinceramente que se você tiver alguma coisa nesse sentido para resolver, você resolva. Você resolva primeiro com você mesmo. Se for possível, você resolva com o lado de lá. Se for possível. E eu acho que escolher perdoar é sempre o melhor caminho, independente do que tenha acontecido. Independente do que tenha acontecido, porque se foi uma barbárie, se foi uma coisa bárbara que aconteceu, a pessoa que fez isso com você, de certa forma, vai ser responsabilizada por isso aqui. E, com certeza, ela vai ser responsabilizada também quando sair daqui. Vai ser cobrada. Talvez não pela divindade, mas por ela mesma. Dizem que existem pessoas que dizem que já passaram por experiências de quase morte, que dizem que passa um filme, né, da vida da gente. Então, talvez, se isso for verdade, quando passar esse filme da vida da gente do lado de lá, quando ela vê o que ela foi capaz de fazer com você, o que ela fez, ela mesma se condena, né? Enfim, então não vamos levar não esse tipo de sentimento. Vamos optar em perdoar. Vamos escolher perdoar. Eu acho que esse é o melhor caminho, independente do que tenha acontecido. E se não tiver sido uma coisa tão bárbara assim, melhor ainda, vamos resolver as pequenas pendências, porque é isso mesmo, a gente erram com a gente, e vamos tocando a vida em frente, e se desenvolvendo e crescendo como pessoas, como seres humanos, né? Afinal, estamos todos em treinamento. É isso. Fica, fica bem.